Vamos começar. Deixa eu resetar aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Osvaldo, eu sou CTO da Olist. Nós vamos apresentar hoje uma palestra sobre escalar times remotos, escalar times com trabalho remoto. Estou com o Daniel, meu ex-chefe, e agora trabalha comigo lá na Olist novamente. Que vai continuar aí, vai começar a apresentação. Vamos lá. Esqueci. Um outro título para essa palestra poderia ser como é que a gente se mantém afastado durante 5 anos, né? Sim, porque Sim. Eu trabalhei com ele, chamei ele para trabalhar comigo na Titãs, e aí ele disse, olha, gostaria muito de trabalhar com você, mas eu não vou sair daqui de Curitiba, não. Titãs era uma empresa que ficava em São Paulo, e eu disse, não, beleza, maravilha. Eu contrato você de Curitiba, aí, já que eu vou contratar você de Curitiba, vou contratar mais gente de fora, porque a gente está num projeto muito desafiador, era um Dropbox-like, e a gente vai precisar de desenvolvedores excelentes, não estão todos aqui em São Paulo, e aí montou-se um plano perfeito, que é como a gente conseguiria endereçar o problema de trazer os desenvolvedores e a qualidade que a gente precisava para o projeto. Foi um bom plano, né? Excelente. A Titans Group era uma empresa com cerca de 150 pessoas, chegou a ter 150 pessoas, tinha uns 60 desenvolvedores, mas no nosso grupo a gente chegou a ter 20 desenvolvedores. Era um grupo que era dividido em clients, mobile, back-end, etc., etc., e de fato a gente precisava expandir. Bom, esse é um pouco o contexto. E aí o plano perfeito, só que não, porque a gente nunca tinha trabalhado como time remotamente. Nossa primeira tentativa, tive uma intuição, como logo a gente contratou outros profissionais em Curitiba, então vou pegar um projeto e vou deixar com esse time de Curitiba e o pessoal de São Paulo fica com outros projetos. Muito legal, só que a gente precisava de mais integração e a gente se conversava pouco, não eu que era o gestor, mas os times, os desenvolvedores se conversavam um pouco e se conversavam só nos momentos de entrega. Tem uma série de questões de processo, de projeto aí também, mas era um projeto muito técnico e que exigia muito mais a integração do que a gente conseguia fazer naquele momento. Então, bom, beleza, não está funcionando separar o núcleo de Curitiba com o núcleo de São Paulo, e depois surgiu gente de outros lugares também. Vamos fazer um time híbrido. Bom, no time híbrido, a gente mesclava desenvolvedores de diferentes lugares. E, bom, excelente, só que o pessoal de São Paulo já tinha sido contratado antes, já trabalhava há mais tempo, já se conhecia, e nas conversas que a gente faz de corredor, eles faziam. E nessas conversas de corredor, rolavam algumas decisões, seja de arquitetura, seja de mudança de abordagem, que não voltavam ou não chegavam ao conhecimento não só do time de Curitiba, como dos outros profissionais que participavam do projeto. Começamos a ter problemas com o time híbrido também. Sem falar, a gente estava numa conversa agora no almoço, que a gente tinha um quadro físico. Eu, quando lembrava disso, me sentia meio bobo, assim, dizer, pô, por que a gente não adotou logo um quadro eletrônico, né? A gente tinha um projeto, uma pressão muito grande que, por outras razões, demandava o quadro físico, mas, obviamente, ele nos atrapalhava absurdamente. E aí, as cerimônias remotas, tirava foto, fazia umas gambiarras ali que não nos ajudaram. Até que, Eureka, o Osvaldo, acho que foi numa Python Brasil, né, Osvaldo? Em Brasília, conversando com um desenvolvedor amigo nosso da Canonical, disse, gente, ó, esse negócio de trabalho remoto não é onde você está, é como você trabalha, é o teu mindset e do time inteiro, não apenas de quem está deslocado, ou seja, não importa, se vocês não trabalharem do mesmo modo, independente de onde sejam, vai ser mais difícil fazer funcionar. E, de fato, a gente começou a praticar
trabalho fisicamente, a gente começou a praticar home office com os profissionais de São Paulo para eles se acostumarem a interagir sem estar presencialmente, sem estar no café, sem estar ali, alguns dias por semana. Assim, logo, eu não lembro exatamente qual é a regra, porque logo deixou de ter regra. As pessoas começaram a trabalhar, era opcional ir para o escritório, e a partir dali decolou numa velocidade que, de novo, me senti, porra, era só isso. Não era só isso, tinha umas outras questões que a gente evoluiu também ao longo desse tempo. Mas essa foi a principal, no nosso modo de ver. A hora que todo mundo se conscientizou e criou uma empatia com quem estava remoto, entendendo o que ele perdia por não estar ali, a coisa decolou. Mindset remoto, que é o resumo disso. Quer dizer, todo mundo entende que, independente de onde você está, a mecânica de trabalho é a mesma. Eu estou trabalhando aqui ao lado do Oswaldo, mas eu não vou falar com ele. Eu vou falar com ele, mas só usando as ferramentas de comunicação que a gente usa para não excluir ninguém do time nessa comunicação. E aí a gente entendeu rapidamente a diferença de home office e remoto, porque home office tem a ver com lugar e remoto tem a ver com mindset. Essa é uma foto que o Oswaldo tirou na época, ou circulou, que é o time de São Paulo fazendo uma cerimônia. E aí essas duas pessoas, eu estou ali de azul, tem o Felipe ali, colega do lado, e a gente de fone não se comunica. Nesse dia, o time remoto estava todo no escritório. A gente estava condicionado como ratinhos, sim, assim, não importa, se puser todo mundo na mesma sala, a gente põe o fone e fala como se estivéssemos distantes uns dos outros. É bastante frequente no escritório ver as pessoas fazendo a reunião, uma do lado da outra, com fone de ouvido e headset. Uma coisa interessante que eu não mencionei é que esse processo inteiro durou cerca de 1 ano, quer dizer, essa sequência de aprendizados, não só pelas nossas limitações de aprendizado, mas também por condições de projeto e coisas que nos desviam a atenção do que a gente estava fazendo. E no final a gente conseguiu um time extremamente engajado, com uma comunicação muito eficiente, com alguns pontos de atenção que o Oswaldo vai trazer um pouco mais adiante. Uma produtividade fantástica, turnover assustadoramente baixo naquele contexto. A gente ficou quase 3 anos, saiu uma pessoa da equipe por razões de mudança de vida pessoal, assim. Aí vem o segundo capítulo dessa história. Isso. Num determinado momento, essa empresa onde a gente trabalhava, a Titãs, fechou, e eu também já estava trabalhando na Olist. E no meu trabalho na Olist, a gente enfrentou um projeto. A Olist é uma empresa de Curitiba, né? Melhor situar melhor vocês. Um escritório fica em Curitiba, então eu voltaria a trabalhar em escritório novamente. Depois de 3 anos trabalhando de pijama em casa, eu teria que me vestir adequadamente para ir para o escritório trabalhar. E a gente chegou lá, eu tinha uma missão de construir um time de tecnologia para a Olist e reimplementar toda a nossa plataforma do zero em 7 meses. Com essa demanda levemente grande, eu falei, eu preciso dos melhores profissionais, eu preciso de bons profissionais, profissionais sênior, profissionais experientes para trabalhar comigo, e eu preciso de um volume, uma quantidade desse tipo de profissionais razoavelmente grande. Eu imaginei um time que variasse entre 8 a 12 desenvolvedores, só desenvolvedor pleno e sênior. Nada de profissional júnior naquele momento, senão a gente não conseguiria entregar o projeto que a gente precisava. Só que Curitiba não tem esse número de profissionais prontos, disponíveis no mercado para você poder contratar. Então eu cheguei para o CEO da empresa e falei assim, cara, eu tive uma experiência muito boa de trabalho remoto e gostaria de propor a mesma coisa aqui para o Olist, para a gente fazer. Eu sei que funciona, eu sei fazer, eu já fiz, e eu já trabalhei com isso, e eu sei dos benefícios. Poxa, Oswaldo, mas e questões de cultura, valor, tal, bababá? Existia muito mito, muito preconceito com relação ao trabalho remoto. Mesmo assim, ele falou assim, cara, eu confio em você,
vou te dar um cheque em branco, faz acontecer e mostra que dá certo. Hoje ele é um dos grandes defensores desse modelo de trabalho dentro da empresa. Só a equipe de engenharia trabalha remoto. Alguns profissionais da área de produtos também começaram agora a trabalhar remotamente. Outros não, vão para o escritório, continuam trabalhando lá, mas como a nossa área interage bastante com as áreas de negócio, é necessário que o mindset de trabalho remoto esteja presente na empresa como um todo, mesmo para aqueles que estão no escritório. Tá ok? Ok, mas quais são os benefícios, de fato, de ter trabalho remoto, um modelo de trabalho remoto? Um dos principais benefícios que tem é a abrangência que você consegue com times remotos. Eu consigo contratar profissionais de qualquer lugar do país ou do mundo, se eu tiver condições de pagar em euro, dólar, ou na moeda corrente do país. Tem algumas questões relacionadas ao fuso horário, é um pouco mais difícil contratar na Índia por causa do fuso horário, mas dá para fazer, você consegue os melhores profissionais disponíveis no mundo. Atualmente o Olist tem profissionais espalhados por todas as regiões do Brasil, tem pelo menos um representante da Olist. Nós temos uma desenvolvedora em Barcelona e um programador em Portugal, cidade do Porto. Tá? Eram brasileiros, a menina morava em Curitiba e o menino morava em São Paulo. Eles falaram assim, quero morar na Europa, e foram. E aí continuaram trabalhando para o Olist. Ou seja, nós não perdemos profissionais que vão para fora, porque nós conseguimos continuar com eles dentro da empresa, tá? Nesse modelo. Uma das coisas que faz o trabalho remoto funcionar é processo. Você não consegue fazer um time remoto trabalhar sem processos. Não dá, é impossível. Ok? Se vocês forem 2 programadores num time, vocês vão ter que ter um momento para conversar ou entender o que um está fazendo e o que o outro precisa fazer. É um processo mínimo, pequeno, mas ainda assim é um processo. A Titãs, a empresa anterior onde eu trabalhava com o Daniel, já tinha uma cultura de processos bons, processos ágeis e tudo mais. Quando a gente implantou o trabalho remoto lá, esses processos foram reforçados e aperfeiçoados. Então, a nossa equipe remota virou referência para as outras equipes que não tinham trabalho remoto, em questão de processos. Porque a gente tinha que fazer dar certo os processos, porque sem os processos a gente não conseguiria trabalhar adequadamente. Ok? Então, o benefício é trabalhar remoto melhora processos da sua empresa. Por obrigação. Ok? Outra coisa que melhora pra caramba, e essa melhora nitidamente, é claro a melhoria que tem, programador em casa não tem tantas interrupções. Programador que não é interrompido entra em estado de flow, aumenta a produtividade. Ele produz mais. Quando a gente tem um canal de pull requests e o CEO da empresa que ainda estava vendo se esse negócio de remoto funcionava, entrava nesse canal de pull requests, ele via o ritmo frenético de novo código, novo deploy, novo código, novo deploy, novo código, novo deploy, novo código deploy, de pessoas que ele não via, não estava na vista dele. E aí ele falou assim, cara, eu nunca vi os meninos que já trabalhavam aqui no escritório produzir nessa velocidade, nesse ritmo, ou com essa qualidade. Então, eles são menos interrompidos, conseguem produzir muito mais. Tá ok? A outra coisa que tem é que aumenta a qualidade de vida dos profissionais. Principalmente para os profissionais que moram em cidades grandes como Curitiba, São Paulo, Florianópolis, onde já existem problemas sérios de congestionamento e trânsito. Para você ir para o trabalho, perder horas se deslocando de um lugar para o outro, para ir para o escritório trabalhar. Okay? Então, essa melhoria é muito grande. E a gente tem uma diminuição de turnover, pelo aumento da qualidade de vida, pelo aumento da produtividade, por trabalhar com processos redondinhos e tudo mais. E porque ninguém vai sair de uma empresa onde tem trabalho remoto para ir voltar a trabalhar no escritório, tirando bobos que nem eu, pessoas como eu. Tá?
é outra vida. Depois que você acostumou-se a trabalhar remotamente, voltar a frequentar um escritório é quase um exercício de dor, assim. Puta merda. Vou ter que ir de novo lá. E aí os caras vão me interromper, vão dar a batidinha no ombro. Ô, dá para ver esse negócio aqui que está dando problema, esse bug aqui? Ô, dá para você resolver aquele chamadinho rápido? Dá para não sei o quê, blá, blá, blá. Volta tudo isso daí, tá? E aí agora o Daniel vai assumir. Aí algumas pessoas, alguns gestores têm preocupações, né? Antes das preocupações, uma coisa divertida, quando eu era gestor em São Paulo, ele era o remoto, né? Então ele ficava lá de perna para o ar, né? Legal. Agora sou eu sou gestor da Olish, sou VP de tecnologia e trabalho de casa. Mas todo o time trabalha remoto também, como já explicamos. Preocupações comuns. Tem uma coisa interessante que o Oswaldo falou agora há pouco, que tem a ver com interrupção. Interrupção não é só um problema, quer dizer, beleza, quando a gente está presencialmente aqui, o Oswaldo está programando ali, diz, Oswaldo, você viu o negócio do lançamento do mês que vem? E eu sei duas coisas quando eu faço isso. Primeiro que ele vai me responder, né, porque ele não é mal educado, que ele está aqui do meu lado. E a segunda coisa é que o castelinho de cartas que ele construiu, do que ele estava trabalhando ali, ruiu e ele vai retomar daqui a uma meia hora, assim, quando... Bom, e o projeto e as discussões e os 10 minutos que eu vou tomar de vida dele aqui não voltam mais. E pior, essa informação que foi combinada aqui, a gente não tem utilidade para daqui a um mês. É muito importante esse assunto que eu trouxe para ele, mas não é urgente. Bom, só que eu consegui uma resposta e eu fiquei feliz porque eu controlei a minha ansiedade. Então, ninguém me responde quando eu estou presencial. Legal. E quando as pessoas estão remotas e o cara não responde, você falou com ele no Slack e o cara não te responde, meu Deus, ele está trabalhando. Não sei se ele está trabalhando. Eu preciso que ele me responda. Só que se ele me responder, eu estou atrapalhando ele. E as ferramentas naturalmente ajudam. Tem que ter um esforço consciente de conter a ansiedade, de separar a urgência de importância, de regrar. Mas todas as apresentações que vocês viram aqui sobre o processo, isso também é uma preocupação para trabalho e organização de time presencial. Outra preocupação, será que estão trabalhando? Quer dizer, se você precisa estar vendo alguém para ter certeza que ela está trabalhando, tem alguma coisa errada no teu processo, né? Você está trabalhando, eu estou vendo que você está prestando atenção na palestra, porra, legal. Se eu não estivesse vendo e tivesse uma câmera ali, o que ia mudar em relação a isso? Alguns mitos e verdades sobre trabalho remoto. Profissional remoto é freelancer. Já sei, legal, gostei do que vocês estão falando, vou contratar profissionais freelancers. Não, os profissionais remotos que nós temos na Olish e os que tínhamos lá na Titãs são profissionais como quaisquer outros profissionais, só que trabalham de um outro lugar. Registro de carteira, CLT, aquela Exatamente. coisa toda. Férias. Trabalho remoto é mais barato, porque tu não gasta luz do escritório, não tem, enfim, uma série de custos que você tem quando tem um funcionário que trabalha num lugar, você precisa expandir o escritório, etc, etc. Só que para você propiciar um bom ambiente de trabalho remoto, bom, primeiro que tem, tem uma legislação fresquinha sobre teletrabalho, que é o que fazemos, e uma das obrigações da empresa contratante é custear a infraestrutura do trabalhador remoto, ou do teletrabalhador. Uma outra coisa é que a gente percebe que, legal, remoto, mas tem uma parte importante que a gente vai falar mais adiante de socialização, e um dos jeitos de combater, ou de não combater a socialização, mas de aproximar as pessoas, de propiciar a socialização, é fazer encontros. Seja, no nosso caso, que trabalhamos com Python num evento anual como a Python Brasil, onde a gente tenta fazer com que todos ou a maioria dos profissionais que trabalham em tecnologia vão ao evento e a gente confraterniza, e a gente discute, a gente, enfim, vamos todos fantasiados ali com a mesma camiseta, parece 26 desenvolvedores, como a gente faz isso também, a gente começou a fazer no passado, Bootcamp na empresa. Olha só, Bootcamp 2017. E que também foi muito legal, porque lá a gente conseguiu um engajamento não só entre os desenvolvedores, mas também com
os profissionais de outras áreas da Ulisc. E isso tem um custo, né? Passagens aéreas, etc, etc. Então, você talvez consiga alguma economia contratando pessoas em regiões onde a média salarial é um pouco abaixo da média nacional, mas ainda pede com outras coisas, gastos para socializar, custear o trabalho remoto e assim por diante, O resumo é que você tem que investir em trabalho remoto, eventualmente em equipamento, dependendo das escolhas. Remotos trabalham menos. Bom, eu tenho uma rotina em que eu acordo muito mais cedo, porque eu tenho lá meus afazeres domésticos, etc. Mas, eventualmente, se eu sair, fui dormir tarde... Você acorda cedo porque você é velho, né? Também. Só eu, né? E aí eu posso, eventualmente, me desincumbir dos meus afazeres domésticos, 7h30, 8h30, e eu estou com aqueles assuntos, às vezes eu começo a trabalhar antes e termino depois. É um risco que as pessoas que trabalham remoto, às vezes, vou trabalhar 12 horas por dia, você precisa se policiar para não fazer isso. É o contrário, quem trabalha remotamente leva menos tempo para se deslocar, eu levo mais ou menos 30 segundos para me deslocar até o trabalho. Leva, enfim, menos preocupações, uma cidade como essa, assalto, não sei o quê, trânsito, não tem. Se ninguém entrar na minha casa, eu vou chegar com segurança no meu ambiente de trabalho. Sem... que mais? Remotos trabalham menos. E quando desliga a luz, ali por 6 horas, o pessoal no escritório vai apagando, vai indo embora, a gente não tem horário fixo, a gente organiza o horário por time, então tem times que entraram mais tarde, vão até às 7, só que aí quem vai até às 7 acabou engajando uma conversa com o outro, que entrou mais cedo, a gente quase obriga os caras a trabalharem 8 horas por dia. Então, pelo amor de Deus, vai embora, desliga e sai. A gente apoia isso como gestores. Eu já mandei programador ir dormir no meio da madrugada. Falei assim, cara, vai dormir, velho. Amanhã você tem outro dia. Você vê o pull request chegando, fala, cara, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Vai embora, cara. Não tem, e não num contexto de emergência, né? Que tem alguém, tem alguma coisa pegando fogo. Enfim, precisa fazer isso pela sanidade dos desenvolvedores remotos, caso vocês venham a trabalhar ou já trabalhem com eles. É muito fácil o cara estar em casa e falar assim, nossa, eu tive uma ideia para aquele pull request lá. Aí ele vai lá, antes de dar uma dormida, ele vai lá dar uma programadinha. Aí eu pego os caras no pulo, porque bipa meu monitoramento aqui, meu alarme, e aí eu dou uma bronca neles. Bom, nessa próxima sessão, o Oswaldo vai falar de uma sintetização, aí, de uma consolidação do que a gente aprendeu sobre o trabalho remoto, é um fechamento um pouco dessa história. Isso aí. Aqui essa fase da apresentação é como você vai fazer isso na sua empresa, se você quiser ter trabalho remoto nela, tá? Então a gente vai primeiro começar listando alguns cuidados que a gente tem que ter, tá? Antes de começar o trabalho remoto. Nada que a gente faça na vida é só prós, né? Tudo tem seus prós, seus contras, seus perigos aí também. Então, vamos tomar um cuidadinho com essas coisas aqui. Se você vai começar a implantar trabalho remoto na sua empresa, garanta que você tenha processos. Não precisa ser bom, não precisa estar evoluído, não precisa estar maduro, mas tenha em mente que você vai ter que se preocupar com isso. Vocês vão ter que mexer com processos. Vocês vão ter que lidar com processos e implantar processos. Não sei se é Scrum, se é Kanban, qualquer coisa. Pensem que vocês vão ter que ficar vendo isso daí e monitorando isso daí. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhes nisso aí mais para frente, tá ok? É ideal para começar o trabalho remoto que você tenha profissionais com alguma experiência, sejam profissionais plenos, sênior, ou profissionais que já tiveram experiências em empresas que tinham trabalho remoto. 1, 2, uma parte do teu time tem que ter já preparado, ou já ter trabalhado com isso, ou ter algum tipo de experiência maior, ou ser um profissional mais experiente, que entende sobre processos, que entende sobre dinâmica de time e coisas do tipo. Tá? Não tentem fazer isso aí se você só tem estagiários ou muitos programadores júniores na sua equipe. Tá? É problemático. Você pode até funcionar em termos de produtividade e entrega,
mal é mal, não vai ser um produto talvez com a qualidade ideal, mas você vai perder sim coisas importantes na sua empresa, como propagação de cultura, propagação de valores e coisas desse tipo, porque são pessoas com menos experiência no mercado de trabalho, experiências de vida, então elas demoram mais para absorver esses ensinamentos ou compreender essas coisas, tá? Esses assuntos. Então, para começar, processo, experiência e trabalho em equipe. Se você tem 3 times com uma pessoa só trabalhando na sua empresa, você não tem equipes, né? Você não tem times, você tem pessoas trabalhando individualmente para entregar. Funciona, não escala, mas funciona. Às vezes, você está numa empresa que está num early stage, num comecinho de vida, vai funcionar isso daí. Se você tem este modelo, trabalha com indivíduos e não com times, não tente fazer trabalho remoto funcionar. Vai cada um numa direção, não tem mais aquela proximidade do, eu vou fazer tal coisa agora, ou eu vou fazer aquele negócio lá, que eles falam quando saem para almoçar junto, ou quando estão um do lado do outro programando, vendo a tela até um do outro, tá? Se fizer, nesse time, você espalhar eles geograficamente, ou tirar eles de dentro do escritório, perde essa conexão, e aí vai cada um para o seu lado. E aí você não entrega o produto, não entrega o projeto, e assim por diante. Tá ok? Esses são os cuidados para começar. Aí, a gente tem algumas coisas sobre contratação. Nós vamos listar aqui como funciona o processo de contratação na Olist para garantir que os profissionais contratados saibam e consigam trabalhar remotamente. Não quer dizer que vocês não possam variar ou alterar algumas dessas etapas ou dessas coisas. Eu vou explicar qual a importância de cada uma delas. Tá? Bom, o processo de contratação em si, na Olist nós temos um desafio técnico prático, fica no GitHub, um projeto, você forca, faz ele e aplica para a vaga. Tá? A gente revisa, a revisão é o menos subjetiva possível, ela é bastante objetiva, nos entrega um gráfico de radar lá, para a gente avaliar os pontos fortes e fracos de cada um desses candidatos. E, a partir deste momento, ele passa para uma entrevista técnica. Então, a entrevista técnica tem um monte de pergunta complementar às perguntas que a psicóloga da primeira etapa fez. Tá? A gente complementa algumas informações e a gente adiciona questões técnicas partindo do teste técnico. Se a gente viu uma deficiência técnica em um dos pontos do teste, a gente adiciona perguntas relacionadas àquele tópico para levantar até quanto aquilo é realmente uma deficiência ou só o teste que não conseguiu capturar. Beleza? Nessa entrevista, a gente faz perguntas sobre autogestão, que descobre a capacidade de autogestão dele, auto-organização, se ele tem um ambiente de trabalho que permite ele se concentrar, porque tem muitas vezes que a gente vai fazer entrevista, o cara, não, eu estou em casa, a minha filha pequena entra no meu quarto, no meu escritório toda hora, me interrompe, e aí não dá. A pessoa precisa ter um lugar para trabalhar com foco. Isso não elimina a pessoa do processo, mas no momento da contratação a gente sugere que ela vá para um coworking, que ela não fique em casa. Ela continua trabalhando remoto, mas não trabalha em casa, porque na casa dela ela não tem condições de trabalhar. Nessa etapa a gente descobre isso daí. Tá? Depois disso a gente passa por uma dinâmica de pair programming remoto. Abre-se um editor no Cloud9 da Amazon lá, e 2 programadores, um programador nosso, da nossa equipe, já contratado, faz um pair programming com o candidato. E aí a gente faz algum exercício daquelas atividades de dojo, converter números decimais para algarismos romanos. Pouco importa o problema, pouco importa a tecnologia, pouco importa o código. Vou ter que mudar o problema agora. Entreguei um deles, né? O que importa para a gente ali, eu e o Daniel, ou algum outro gestor assiste e acompanha, a gente vê a capacidade de comunicação de um candidato com o outro remotamente. Não, mas eu acho que assim é melhor. Não, eu acho que assado é melhor. Não, eu discordo disso aí. Aí tem um embate ou não, ou um aceito. Tá bom, então vamos experimentar desse jeito. E aí a gente vê o bate-bola das 2 pessoas trabalhando já remotamente. Então, essa é a etapa final de validação do profissional para o trabalho remoto. Ele tem que ter internet boa para fazer isso bem feito, ele tem que ter uma comunicação e tudo mais. A gente já consegue capturar perfil se o cara
aceita muito rápido sugestões, ou se ele debate, ou se ele é muito combativo, ou se ele é excessivamente combativo, ou coisas desse tipo, a gente captura aí, tá? Para trabalho em time, tem que ter um perfil bem específico. Uma vez que esse profissional é contratado, a gente começa a fazer o onboarding dele. O onboarding dele não é remoto. Ele vai para Curitiba e passa uma semana com a gente, conhecendo todas as áreas, fazendo o processo de integração da empresa. A gente elege um buddy para ele. O buddy pode ser remoto. O buddy é o responsável pela introdução dele no time, no squad que ele vai trabalhar, no contexto que ele vai trabalhar, ajuda a configurar a máquina, ensina como configura as ferramentas, as senhas, as coisas, etc, etc, etc. Então, o buddy é um profissional, é um desenvolvedor da nossa equipe, provavelmente alguém do próprio squad no qual ele vai trabalhar, vai acompanhar ele durante esse processo de onboarding aí. Tal. E aí, depois que ele termina essa semana em Curitiba, ele vai almoçar quase que todos os dias comigo ou com alguns outros gestores, para trocar ideia, falar sobre hobbies, sobre o que gosta de fazer, o que foi legal, o que era legal na empresa anterior e tudo mais, blá, 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 blá. E aí ele volta para a casa dele e continua o processo de onboarding, só que dessa vez nessa etapa remotamente. É isso, né? Esse processo aqui é recente lá no Olist. A gente está sempre revisando, está sempre revisitando, está sempre melhorando e adaptando as coisas, tá? E a partir daí a gente faz o ongoing. É melhoria contínua de processos, garantir que os processos de contratação e onboarding estejam melhores todo dia e documentação dessas coisas todas, tá? Bom, a próxima etapa é uma das etapas extremamente importantes que a gente tem lá, é socialização. Existe uma tendência, principalmente quando o time cresce bastante, nós estamos com 26 desenvolvedores lá hoje, o distanciamento entre eles vai aumentando. E é irreversível isso, não tem jeito de consertar isso daí. Acontece até com os gestores, né? Os gestores acabam se distanciando um pouco mais do one-on-one, tal. A gente tem que fazer um exercício muito grande para poder estar próximo e comunicar melhor. A comunicação é o segredo de tudo. Aí a gente tem várias coisas que a gente pode usar e fazer para melhorar, mas existe a comunicação de socialização, é aquela conversa de corredor, é aquela conversa quando você vai para o café, tomar um café e coisas desse tipo, que no trabalho remoto desaparece do jeito que é no trabalho presencial. O que a gente faz? A gente tem o Slack, acho que quase todo mundo deve usar Slack hoje, e nós temos canais extraoficiais de piada, de brincadeira, de zoação, todo deploy rola um meme, um GIF animado, todo release de uma biblioteca rola um vídeo de uma música brega, às vezes rola umas músicas boas, tipo Carol Conká, aí é bom. Eles escolhem músicas para fazer o release de uma biblioteca nova, e são coisas que vão nascendo naturalmente, não precisa forçar, não precisa fazer nada disso daí. Eles próprios, no convívio do trabalho, começam a criar essas brincadeiras, esses jogos, e nós, como gestores, não devemos proibir, impedir. É o water cooling deles, é o momento do cafezinho deles. Nós temos o Slackbot que fala assim, hora oficial do café, 4h20. Toda 4h20 do dia, eles programaram o Slackbot para falar assim, hora oficial do café, 4h20. E aí a galera some, vai tomar café em casa, no que está fazendo, e depois volta. E você deixa, não tem o que fazer, é importante que isso aconteça, para falar a verdade. Na verdade, deveria ser estimulado. Eu acho que eu não falei liberado, né? Não, falou tá agora, bom, né? Falei. A outra coisa que o Daniel já adiantou, ele está até com a camiseta do Bootcamp do ano passado. O ano passado foi o primeiro, a gente vai repetir esse ano, já tem verba para isso, orçado, tal. Todo mundo remoto vai para Curitiba e passa uma semana lá com a gente, fazendo várias atividades. A gente faz uma mini conferência, uma mini QCon da Olist com os profissionais remotos, e aí eles coincidem com a festa da empresa de final de ano. Então, eles já ficam por lá, e aí a festa de final de ano da empresa, eles vão e participam.
Tá? Foi muito legal a que a gente fez. Na Titãs, a gente não fazia isso, mas a Titãs mandava, como o time remoto era menor, mandava a gente mais vezes para São Paulo para interagir com a galera, para sair para tomar uma cerveja junto no final do expediente e coisas do tipo. No aniversário de casamento dos outros. Aniversário de casamento dos outros. Mandava... o Daniel convocava um dos nossos desenvolvedores para ir para São Paulo bem no aniversário de casamento, de namoro, coisas assim. A mulher odiava ele. Outra coisa que a gente estimula bastante lá, já é natural, a gente é da comunidade Python, eu e o Daniel somos crias da comunidade Python brasileira. E os programadores Python que a gente tem lá hoje, muitos deles já eram também participantes ativos de comunidade, iam para conferência, davam palestras e tudo mais. A gente valoriza isso, gosta disso. Se um profissional que vai trabalhar com a gente dá palestra e tal, a gente dá pontinho positivo para ele, a gente acha muito legal, a gente estimula que eles façam isso. E nesses eventos, nessas ocasiões, é outra oportunidade que tem de alguns deles se encontrarem. E trocar uma ideia, e falar sobre um projeto legal que eles viram no GitHub, e vamos testar no trabalho semana que vem, e coisas do tipo. A gente esqueceu de colocar aqui, mas a gente, 2 dias do mês, a gente fala que é o dia fora do quadro. É o dia que o programador pode pegar qualquer coisa para fazer, sem seguir o que está no nosso quadro do Scrum lá. Ele fala assim, aí tem uma planilhinha do que ele quer fazer lá, vai, escolhe e faz, e trabalha. A gente libera isso daí também. Aí eles se juntam eles mesmos, formam os timinhos eles mesmos, as duplinhas para trabalhar em cada uma dessas coisas, tá? E a gente também tem Tech Talks e agora começamos as Lightning Talks. As Tech Talks são palestras sobre assuntos que a gente indica para cada um desses profissionais estudarem. A gente fez uma avaliação lá, feedback, avaliação do profissional, descobriu que ele quer aprender sobre machine learning, e aí a gente fala assim, então tá, então vai lá, o que você precisa para aprender, estudar, o que você quer? Eu queria comprar um livro, queria ler o livro tal, a gente vai lá, providencia o livro tal, com a condição de que no final do estudo ele apresente uma tech talk para a gente sobre o assunto que ele recém aprendeu. Tá? É a forma que a gente confere se ele realmente fez aquilo lá. As Lightning Talks são mais espontâneas. Elas começam depois do expediente, a gente liga um YouTube live lá e faz palestras de 5 minutos com um corte de áudio no 5º minuto. Se o pessoal aplaude todo mundo junto e acaba, se o cara estiver no meio da frase, ele vai ser interrompido. Próximo palestrante, 5 minutos. Próximo. E vai emendando um ao outro. Não precisa necessariamente ser algum tópico de tecnologia. Tem gente que falou sobre podcasts legais para ouvir, sobre anime, sobre seriado do Netflix, coisas desse tipo, eles podem falar. Tá? Outra coisa que é importante também para quem quer implantar trabalho remoto é cuidar da qualidade do código, qualidade do trabalho que eles executam. Aqui eu coloquei alguns itens. Primeiro, a gente, lá no Lixi, tem boas práticas, cortou uma palavra ali, alguém editou, boas práticas de engenharia de software. Ok? A gente trabalha com teste automatizado, a gente tem code review, nós temos continuous integration, nós temos um sonho de ter o continuous delivery. Quando eu assisti a palestra do Martin Spears sobre como Netflix faz deploy das coisas, eu fiquei com inveja monstra deles, a gente vai chegar lá algum dia. Mas nós temos bastante isso aí. Todos os profissionais que trabalham com a gente eles se cobram bastante sobre essas boas práticas de engenharia de software. Tá? Eles policiam bastante isso daí, mesmo os profissionais recém-contratados, mais novos. E uma coisa interessante é que, mas isso não é necessário num projeto de software em que estão todos presenciais? Da mesma forma que está Exatamente. Todo mundo presencial, tem que ter boa engenharia de software. Tá? Processos. Eu já falei processo é importante, precisa ter, por que está aqui de novo? Bom, os processos precisam ser melhorados e precisam ter qualidade. Então, todos os processos que vocês escolherem precisam ser adaptativos.
A equipe que trabalha com você hoje não é a mesma equipe que trabalha com você amanhã. O problema que você está tentando resolver hoje, o projeto que você está desenvolvendo hoje, não tem nada a ver com o projeto que você vai desenvolver amanhã. Por que você vai manter os mesmos processos que você tinha há tanto tempo atrás? Então, incluam na dinâmica de trabalho de vocês revisões e adaptações dos processos. Como nós mostramos lá no começo, a gente, ao implantar trabalho remoto ou a mudar alguma prática que a gente erra. E se o processo não é adaptativo, você já embutiu aquele erro no teu processo, você vai continuar errando. Se você não revisita e faz uma avaliação crítica do que aconteceu, o que erramos, o que acertamos. Isso aí. E aí, com a adaptação, vocês conseguem melhoria contínua. Tá? O time que você constrói precisa ser multidisciplinar. E todos precisam ser remotos, inclusive aqueles que estão no escritório. Todos precisam ser remotos, inclusive aqueles que estão no escritório. Essa é a parte mais importante. Se você tem uma pessoa que não cuida disso, cai tudo. Nós temos o Guilherme Fabrício, que mora em Portugal, ele é o nosso polícia do remoto. Ele falou assim, fiquei sabendo que o fulano discutiu uma parte do projeto lá com o cara aí no escritório e depois, na daily, que ele falou o que eles decidiram. Não deixa ele fazer isso. Tem que chamar todo mundo do time para discutir sobre aquele negócio. Não é porque 2 caras do time estão no escritório um dia lá que eles vão tomar alguma decisão sem envolver o outro. Tá? Então tem que ter polícia mesmo fiscalizando se está acontecendo esses gatos aí. Tá? E por último, sim, tem desafios. Tem coisas que a gente não consegue fazer bem com o trabalho remoto. A principal delas são as dinâmicas colaborativas. Quero fazer um design thinking, quero fazer um brainstorming, quero fazer um exercício de arquitetura, design de arquitetura. Aquele quadrão branco, com todo mundo com um pincel atômico na mão, rabiscando, quadrado para lá, setinha para cá e tarará. Não tem. Não tem. A gente adapta. Teve uma vez que a gente estava tendo uma discussão sobre arquitetura, eu e o Daniel, e só áudio. Não, mas olha aqui, barará, 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 barará. Não, mas eu tava, não sei o quê. Eu não acho isso, Oswaldo. Barará, eu não acho isso, Daniel. E não sei o quê. De repente, um programador que estava ouvindo tudo falou assim, gente, vocês estão falando a mesma coisa. Literalmente, faltava o suporte para a nossa conversa, só com áudio. Então, a gente pegou, saiu da reunião, desenhou um rascunho, num Google Docs, alguma coisa do tipo, apresentou, é isso! E aí partiu a discussão daquele ponto. Então, não dá para fazer o trabalho direto, da mesma forma como que você faz presencialmente, no quadro branco, todo mundo lá, tal. Então, você faz ou utiliza alguma ferramenta do tipo telepresença, existem alguns softwares de whiteboard, todos são uma porcaria. O Daniel gosta de um, mas eu acho ele uma porcaria também. Não dá, não é a mesma dinâmica. Você vai fazer desenho com mouse, não dá. Não dá, é diferente, não é a mesma coisa. Mas, numa emergência, quebra um galho. Tá? O que funcionou melhor para a gente é preparar previamente um rascunho e levar o rascunho para a discussão. Aí melhora um pouquinho. Não é a mesma coisa, mas melhora um pouquinho. Ok? E aí você faz iterações online em reunião sobre esse rascunho, vai evoluindo ele e tal. Em determinado momento, esse rascunho virou um documento tão ok que não precisa mais nem das reuniões. Todo mundo está com o documento aberto, cada um faz a sua alteração, sua melhoria, seu aperfeiçoamento ali e o trabalho fica pronto. Ok? Bom, galera, a apresentação terminou aqui. A gente deixou alguns slides com tópicos para discussão que a gente não sabia se ia encaixar no tempo. Mas a gente vai trazer. Muitas pessoas perguntam para a gente sobre legislação. Tá? A nova legislação trabalhista aprovada recentemente dá encaminhamento para o teletrabalho. É assim que eles chamam na legislação, tá? O trabalho remoto. Agora a CLT permite, antes a gente ficava numa gray area e tal, o contrato de trabalho específico para esse modelo, então todos os profissionais nossos já estão com esse modelo de contratação.
Não tem controle de jornada, nem cartão de ponto, nem banco de horas, nem hora extra. Tá? Obrigatório fornecer toda a estação de trabalho para o funcionário. Então, ele tem que ter o computador fornecido pela empresa, ele tem que, se precisar de um monitor especial, tem que usar um monitor, fornecer isso daí. Se precisar de algum equipamento especial, tem que ser fornecido para o funcionário. Tá? Na Olist, a gente tem um modelo de reembolso. Então, a gente dá o computador, porque a gente compra com desconto no volume, dá o computador para ele. Ah, eu preciso de um monitor externo, de um mouse, de um teclado, de uma cadeira bacanuda, barará, barará, barará. Então, todo profissional que entra no Olist recebe uma verba em dinheiro que ele pode comprar, apresenta notas fiscais para a gente reembolsa ele, até o limite desse valor aí. Tá ok? Porque cada desenvolvedor gosta de um mouse diferente, gosta de uma cadeira diferente, não dava para a gente ficar comprando tudo para eles. E só para transportar para o lugar dele, o frete ficaria mais caro que tudo. A gente é obrigado, a legislação obriga a gente a pagar os custos de infraestrutura, energia elétrica, água, luz, internet, tudo. É impossível você ficar medindo na proporção que ele usa. Ele está na casa dele, cara. Quanto que eu sei que ele usou da internet para trabalhar e quanto que ele usou para uso pessoal? Então, a gente descobriu que dava para fazer uma verba mensal fixa. A gente coloca no salário como complementação para esses gastos. Tá? Aí, cada um usa do jeito que quer. Alguns compram, o Daniel contrata um link de backup. Ele tem 2 links de internet na casa dele. Usa esse dinheiro para esse tipo de coisa. Alguns compram licença de software, aquelas de assinatura, para usar, e assim por diante. Tá? E não é possível um modelo híbrido. Uma vez que o profissional trabalha remotamente, ele não pode ir com frequência, regularmente, essa palavra, regularmente, que está na lei, para o escritório. Agora, eu não sei quanto é regularmente. Então, quando eles vão para o escritório, ok. Se eles vão todo dia, aí é regularmente. Aí dá claro que é regularmente, eu falo assim, cara, não vai rolar isso aí não, hein? Vai dar treta, vai para casa. Hoje você não vem não, aí você tem que expulsar o cara do trabalho. Vai embora, vai. Tá bom? É uma gray area, é uma área cinza da legislação, tá bom? Aqui tem uma lista das ferramentas que a gente tem, o tempo está no fim aí. A gente usa, a nossa principal ferramenta de comunicação e coordenação de trabalho é o Jira, que é o nosso Kanban virtual. Ele é uma ferramenta de comunicação assíncrona. Todas elas têm um assíncrono, síncrono do lado direito. Tá? São as 2 formas de comunicação que a gente tem no trabalho remoto. A Wiki para documentação, a gente usa o Confluence. A gente não gosta de nenhuma das 2, mas a gente nunca foi ruim o suficiente para justificar a troca. Nós temos o G Suite, que é o e-mail, grupos de e-mail e tudo mais. Chat, a gente usa o Slack. Essa é a comunicação síncrona por texto. Nosso monitoramento, pull requests, quem está com code review pendente, tal, fica tudo no Slack para a galera acompanhar. Temos integrações com todas as ferramentas de desenvolvimento que a gente usa lá. Para comunicação síncrona não escrita, a gente usa o Mumble. O Mumble é o software feio, o melhor software feio do mundo. Nós já pusemos 150 pessoas numa sala do Mumble falando simultaneamente e a CPU do servidorzinho instância micro na Amazon deu 0 de CPU, 0.2 de load. É uma ferramenta excelente. Ela é horrorosa, mas ela é excelente. E ela é só para áudio. Ela não serve para vídeo. Mas não é ruim? Não, é bom. O áudio faz com que, numa cerimônia, a conversa e a reunião, force as pessoas a prestarem atenção no que está sendo dito. Melhora a comunicação. Não ter o vídeo é uma boa coisa. A gente descobriu isso a duras penas. Foi sem querer, na verdade, porque a gente não tinha uma ferramenta de vídeo que cabia o time todo, e aí a gente testou uma de áudio e aí falou assim, cara, foi muito melhor do que a de vídeo. A de vídeo você fica olhando a estante do cara, quais livros ele tem na prateleira da casa dele, é esquisito, sabe? Tem coisa pior, né? Tem coisa pior, tem coisa pior. Como eu disse, eu trabalhei muito tempo de pijama. Mas, às vezes, a gente precisa de alguma videoconferência para fazer um review de entrega, ou um compartilhamento de uma página web, uma apresentação, ou as Tech Talks, ou coisa do tipo. E aí a gente usa o Hangout.
Até agora era o Hangout, a gente já está procurando uma alternativa, porque o limite de 25 usuários estourou e alguns já ficam de fora, ficam lá de fora pulando, tentando assistir o que está acontecendo. Tá? E a gente tem pair programming com Teammate, tá errado ali, Teammate e Mumble. São ferramentas texto, aí o cara abre o VI lá dentro e programa os dois ao mesmo tempo lá e conversando pelo Mumble. Beleza, galera? É isso daí. Encerramos aqui.